Fala, meu querido amigo, futuro concursado da sua família. Vamos dar início a mais uma aula de direito constitucional. Esse tema aqui tá fortíssimo, tá? Tá muito forte na Constituição Federal e também muito forte porque nos concursos públicos, porque está em evidência, né? Então a gente está vendo os movimentos que estão acontecendo aí no mundo. A gente está vendo bomba para um lado, ameaça do outro, violação dos direitos humanos em um lugar, é uma discussão se está ou não violando direitos humanos no outro. Né? Então a gente está vendo aí os movimentos que estão acontecendo no mundo, tá? Então isso aqui, né, a aula de hoje, tanto vai servir para você quando você estiver fazendo questões de direito constitucional, como também pode vir a te ajudar em redações, né, em provas discursivas, vai te ajudar também, na parte de argumentação ali, certo? Então tudo isso são movimentações que está acontecendo. E claro, se o teu concurso cair atualidades, também vai ser uma base. Não é a regra. A regra é que a gente tem aqui no Constitucional. Por quê? Porque toda essa parte de direitos humanos não é toda parte, não é todo direitos humanos, tá? Então, por exemplo, eu não vou falar da Declaração Universal de Direitos Humanos, a DUD, não vou falar. Eu vou falar de quem? Eu vou falar da Constituição Federal e onde é que os direitos humanos estão aplicados a ela, tá? Então, se, por exemplo, na tua prova tiver direitos humanos, eu não estou falando da disciplina de direitos humanos, eu estou falando da parte constitucional que fala sobre direitos humanos. Eu fui claro? Então, nessa live aqui, eu vou te mostrar tudo que você precisa agora para conseguir algum tipo de resultado, né? Um bom resultado para que você consiga ser aprovado no seu próximo concurso. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Neto Oliveira, fui aprovado já em 5 concursos e agora a minha meta, o meu objetivo é fazer você também ser aprovado no seu próximo concurso. E assim você possa vir depois aí, né, para mim, Neto, fui aprovado, Neto, obrigado e tal, fazer um vídeo para mim, aqueles videozinhos que eu posto lá no meu grupo do WhatsApp, né? Aqueles vídeos são o quê? São de pessoas que já foram aprovadas e vieram, né? Aprovei, tu foi meu professor e tal, pô, faz um vídeo lá, né? Vamos motivar os outros também, né? Geralmente eu faço isso. Geralmente eu peço um vídeo, um depoimento seu, para que você possa motivar outras pessoas também a conseguir a aprovação, beleza? E é justamente isso que eu quero. Quero que você seja aprovado, para que você possa vir também fazer parte desse ciclo motivacional, né? Desse ciclo que a gente tem aqui de motivação para concurso público, beleza? Então vamos dar início, Ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários, porque eu vou responder aqui em momentos oportunos, tá? Lembrando que essa live ela também está sendo disponibilizada aqui em outra plataforma. Logo, pode ser que tenha dúvidas também dessa outra plataforma, tá? Então, não vou falar o nome da plataforma, porque pode ser que o YouTube derrube. Então, para que não tenha uma queda no engajamento, tá? Então, eu não vou falar. Mas é o seguinte, está sendo também transmitido em outra plataforma e qualquer dúvida que tiver, eu trago aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá. Vamos para o nosso slide aqui. No nosso slide, a gente vai falar da Constituição Federal e o que os direitos humanos, né, impactam na nossa Constituição. Vamos lá. Direitos humanos na Constituição Federal de 1988. E aí a gente tem o quê? A introdução aos direitos humanos na Constituição Federal. Bom, por que isso aqui é extremamente importante? Porque nós viemos de um período, porque nós estamos vindo de um período, né, já que foi a primeira Constituição depois, de um período militar, que começou lá em 1964. 1964. Certo? E aí, a gente sabe que esse período militar, ele foi até 1980, e 85, se não me falha a memória, tá? Não sou professor de história, mas
aqui foi o fim do período militar, tá certo? Logo mais, nós ainda estávamos com a Constituição daqui desse período, ó. Constituição, beleza? Só que nós precisávamos de uma nova Constituição Federal, tá? Uma nova Constituição Federal. Essa nova Constituição Federal ia nos trazer mais direitos, agora não mais para o Estado, mas sim para o cidadão. Por isso que essa nova Constituição foi chamada de Constituição Cidadã. Beleza? Constituição Cidadã, como está aqui, ó. Tranquilo? Mas, Neto, por que nós precisávamos de uma nova Constituição? Por que a gente só não alterou a antiga? Bom, porque nessa Constituição aqui, ela meio que dava poderes ilimitados para o Estado. Tá? Então, ela dava poderes, por exemplo, o ato institucional 1, 2, 3, 4 e 5, e o 5 foi o pior deles, né? O 5, por exemplo, diz que qualquer pessoa podia ser vítima do Estado, né? Vítima entre aspas. E até mesmo sem motivo algum aparente. Então dava uma força total ao Estado. Nós não podíamos continuar com a Constituição que não garantisse direitos aos cidadãos. Tá? Então o que a gente precisava fazer? Uma nova Constituição. Então em 1988, nós fizemos esta nova Constituição, que foi chamada de Constituição Cidadã. Na Constituição Cidadã, ela tem um traço marcante, que é a busca pelos direitos humanos. Pelos direitos humanos. Beleza? Então, ó, esse aqui é um traço marcante da nova Constituição, tá? É a busca pelos direitos humanos. E aí, se você for pegar, por exemplo, o ordenamento jurídico brasileiro, a gente vai falar disso um pouco mais na frente, né? Mas se você for pegar aqui, ó, o ordenamento jurídico brasileiro, né, com a pirâmide de Kelsen, tá, ó, com a pirâmide de Kelsen, a gente tem o quê? A gente tem o topo da Constituição, ou do ordenamento jurídico, tá? Então, essa pirâmide de Kelsen, ela vai falar do ordenamento jurídico. Nós temos quem? Nós temos a Constituição Federal, nós temos quem também? As emendas à Constituição Federal, e nós temos quem também? Tratados internacionais de direitos humanos, que foram aprovados no quórum de 3/5 em 2 casas, em 2 turnos. 2 turnos. Beleza? Que é o mesmo quórum de emenda constitucional, tá? Então, tu tá vendo o quanto os direitos humanos são importantes para nós, ó. Então, quando a gente fala de tratados internacionais de direitos humanos, a gente leva muito a sério, muito a sério. E, Neto, quando não for aprovado nesse quórum, o que acontece? Até quando não é aprovado nesse quórum, ó, eles estão aqui, ó. Então, nós temos os tratados internacionais de direitos humanos também, que não foram aprovados no quórum, Então, tu tá vendo que ainda assim eles estão acima de quem? Acima das nossas leis. Eles estão acima das nossas leis. São normas supralegais. Então, nós levamos os direitos humanos tão a sério no Brasil, tão a sério, que a gente ou coloca no mesmo status de Constituição Federal, ou então, ainda que não coloque no status de Constituição Federal, a gente vai colocar acima da nossa legislação. Acima da nossa legislação. Sim, nós levamos muito a sério essa parte de direitos humanos. Tá? E aí, você pode colocar aqui como exemplo o Pacto de San José da Costa Rica. Beleza? Da Costa Rica. Beleza? E aí você pode colocar aí como um exemplo, né? Que foi o que excluiu o depositário infiel, né? A prisão civil por dívida do depositário infiel. Então, hoje em dia, eu não posso mais prender, né, alguém por uma prisão civil por dívida. Por quê? Porque isso é desumano. A pessoa está devendo, e aí só porque a pessoa está devendo, ela vai ser presa? Não é assim. Neto, existe alguma exceção? Sim. O devedor de alimentos, certo? A pessoa que está ali devendo alimentos, ou seja, a pensão alimentícia, ela sim
poderá ser presa, mas é a única hipótese que mantém uma prisão por dívida no Brasil. Toda outra prisão por dívida no Brasil não existe mais, tá? E isso já faz muitos anos, tá certo? Desde o Pacto de San José da Costa Rica não existe mais a prisão civil por dívida. Por quê? Porque o Brasil assinou esse pacto, assinou esse tratado, beleza? Então vamos lá. Passamos essa parte aqui. Vamos falar das gerações dos direitos fundamentais. Bom, nós temos 3 gerações que realmente caem em prova. Nós temos uma dimensão que está caindo em prova também com uma maior frequência, porque já tem alguns escritores falando sobre ela. E nós temos também uma 5ª dimensão que ninguém fala dela, tá? Ninguém fala dela. Mas basicamente nós temos aqui, ó, nós temos o life, beleza? Nós temos aqui as dimensões ou gerações dos direitos, dimensões dos direitos humanos, beleza? E aí nós temos o life, beleza? Nós temos o life. O que é que quer dizer esse life aí? Bom, aqui, life, liberdade, igualdade, direitos de fraternidade e direitos de engenharia genética. Neto, qual é o que todas as bancas aplicam? Todas as bancas vão aplicar esses 3 aqui, ó. Todas as bancas, certo? Porque isso aqui é pacificado entre eles. Certo? É um entendimento pacificado entre eles. Agora, esse aqui, ele é doutrinário. Neto, tu disse que ainda tinha mais um. Tem, certo? Que é a 5ª dimensão. 5ª dimensão, porque cada um aqui é uma. Cada um aqui é uma. Esse aqui é a primeira, esse aqui é a segunda, esse aqui é a terceira, esse aqui é a 4ª dimensão, tá? E a 5ª dimensão, ela é aquela que vai falar de tecnologia, certo? E vai falar também de defesa da paz. Só que tem alguns escritores que colocam a defesa da paz como fraternidade, certo? E aí você tem que se atentar ao que a questão está pedindo, tá certo? Então, se a questão falar de defesa da paz como 5ª dimensão, e não, você vai olhar os outros itens. Você olha os outros itens. Se todos os outros itens forem absurdos, aí você pode marcar a defesa da paz como 5ª dimensão. Agora, se por um acaso não falar nada, falar assim, defesa da paz, fraternidade, certo? 3ª dimensão, é isso. Por quê? Porque está pacificado entre eles. Tranquilo? Então, é o entendimento majoritário das bancas, tá certo? Então, Neto, e se eu errar? Cabe recurso? Cabe recurso, tá? Talvez não seja aceito ali, mas um recurso bem redigido, eu tenho certeza que você acerta. Tranquilo? Eu tenho certeza que vai anular. Tranquilo? E aí, Neto, se eu tenho, por exemplo, o direito constitucional do zero, se eu tenho o DCZ me dá acesso aos recursos de forma gratuita? Dá. Beleza? Então, qualquer recurso que você tenha, que você precise daquela questão na sua prova, você chega para mim, né, manda uma mensagem, tem lá o meu número, tá? No suporte do DCZ tem o meu número. Você vai lá, fala assim, Neto, eu preciso do recurso da questão tal. E aí, se você for aluno, logicamente, você vai ter esse recurso totalmente gratuito, tá certo? Então, não fique com medo. Marque a questão do jeito que eu estou falando. Qualquer coisa, a gente coloca recurso e eu vou estar junto com você até o fim. Vamos lá. Então é o seguinte, na liberdade nós temos aqui os direitos civis e políticos. Tá? Ó, nós vamos falar sobre os direitos civis e direitos políticos. Beleza? Quando a gente fala de igualdade, tá assim, ó, que é melhor.
Quando a gente fala de igualdade, a gente fala de direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. Opa, culturais. Quando a gente fala de fraternidade, a gente fala sobre os direitos difusos. Né? Tu quer um direito difuso? Eu estou começando agora. Direito difuso é aquele que todos têm direito, tá? Ó, todos têm. Opa. É aqueles que todos têm direito. Por exemplo, aqui um exemplo. Ó. Exemplo, meio ambiente. Meio ambiente. Beleza? E aí é por isso que tem gente que fala que defesa da paz é um direito difuso. Por quê? Porque todo mundo, teoricamente, tem direito à paz. Entendeu? Então é por isso que as bancas aceitam, sim, a defesa da paz como terceira dimensão, tá? Por isso eu coloquei até aqui, ó, no slide para você. Certo? Então aqui, nós temos primeira dimensão, direito... Deixa eu pegar o amarelo aqui. Ó, direitos civis e políticos, beleza? Direitos civis e políticos. Liberdade de expressão, igualdade perante a lei, direito à vida, direito ao voto, tá? São direitos civis e políticos. Direitos civis, liberdade de expressão e igualdade perante a lei, né? E aí nós temos aqui direitos políticos, né? Vai ser, por exemplo, direito ao voto, tranquilo? Então isso aqui é primeira dimensão. Segunda geração, né? Ou dimensão, tanto faz. Direitos sociais, econômicos, culturais, como, por exemplo, saúde pública, educação gratuita, trabalho digno, previdência social, tá bem? Nós temos aqui a terceira geração, que são aqueles difusos ou coletivos, né? Que é aquele direito de todos, né? Que todo mundo tem direito, é válido para todo mundo. Ao meio ambiente, à paz, o desenvolvimento sustentável, patrimônio cultural, tá? Então é um direito que é de todos, ele não é de um só indivíduo, tá certo? Ele não se resume a um só indivíduo, a um só grupo, tá? Ele é de todos. Beleza? Por isso, aqui fica o esqueminha para você. Ó, se você quiser tirar um print aqui, se você quiser, eu vou passar aqui para cá, ó. Se você quiser tirar um print, tá? Ó, tira um print aí. E vamos para o nosso próximo tópico. Vamos lá. Nosso próximo tópico a gente tem a da dignidade da pessoa humana. Bom, se você for olhar, né, a gente tem como dignidade da pessoa humana um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Tá? E aí, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Bom, quando a gente fala de fundamentos, nós temos o so, si, di, va, lu. Lembra? Então, so, si, di, va, lu, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, que é esse aqui o que a gente vai falar, beleza? Que é esse aqui o que a gente vai falar. Valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político, beleza? Esses aqui são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Vamos falar da dignidade da pessoa humana. Bom, a gente começa aqui com a parte do valor central dele, tá? Que orienta a interpretação e aplicação dos direitos constitucionais, servindo como uma bússola moral do ordenamento jurídico brasileiro. É a razão de ser do Estado. É uma proteção integral para que que assegura que nenhuma pessoa seja tratada como meio para fins alheios, mas sempre como o fim em si mesma, certo? Então, a dignidade da pessoa humana, ela traduz para a gente o que a gente precisa, o que a gente não pode, melhor dizendo, relativizar, certo? Então, a gente tem que dar dignidade para todo mundo. A gente tem que traduzir tanto num valor central, na razão do Estado, numa proteção integral. E quando a gente fala de proteção integral, tanto faz se o brasileiro é nato, se o brasileiro é naturalizado, tanto faz se é estrangeiro, tanto faz se é apátrida, tanto faz, meu chapa. Todo mundo aqui tem direito à dignidade da pessoa humana, tá certo? Então, quando ele fala de proteção integral, ele assegura que pessoas estejam protegidas, não brasileiros, mas sim pessoas estejam protegidas, tá certo? Então, dignidade da pessoa humana, ela vale para todo mundo. E aí, quando a gente fala aqui de dignidade, por exemplo,
de proteção, né? Eu gosto de trazer, por exemplo, aqui, ó, a dignidade, né? Quando a gente fala da súmula vinculante número 11, que é a vedação ao uso de algemas, tá? Ou é a 9? É a 9, perdão. Súmula vinculante número 9, que aqui é a vedação ao uso de algemas. Vedação ao uso de algemas. Neto, por que não pode algemar? A regra é que não algeme. Que é o seguinte, foi visto lá que isso aí fere a dignidade da pessoa, né? Que a pessoa ela tá ali algemada, imóvel, sem poder reagir, sem nada, certo? Então isso fere a dignidade da pessoa. Mas, Neto, em nenhum caso eu posso algemar? Existem algumas exceções. Exceções. Quais são as exceções? As exceções é o PRF. O que é PRF? Vamos lá. Perigo, resistência e fuga. Beleza? Então, ó, nos casos de perigo, resistência e fuga, a pessoa, né, o agente público, ele pode sim ir algemar alguém, tá certo? Mas isso aí não é regra, é a exceção, tranquilo? Aí a gente assiste esses filmes, né, norte-americanos e aí vê que qualquer coisinha eles estão lá algemando o pessoal, né? Por quê? Porque para eles não têm essa regra. Nós aqui no Brasil nós temos, certo? A regra de não algemar. A gente só algema se realmente for necessário. Vamos lá? Então, ó, seguimos então. Vamos lá. Todos são iguais perante a lei, mas isso aqui, filhote, tem que prestar atenção, ó. Olha o caput do artigo 5º aqui, que ele fala, estabelece o princípio fundamental da igualdade, né? Ele fala lá de direito à vida, igualdade, liberdade, segurança, né? E aí ele fala que não tem distinção de qualquer natureza. Bom, isso aqui, certo? Não é bem assim. A gente sabe que existem algumas diferenças. Por exemplo, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, tá certo? Tá certo. Por quê? Porque essa é a regra. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Neto, e o que é que cai na prova? A prática ou a teoria? Nessa parte aqui, você tem que fazer um entendimento do que a questão está se referindo. Bom, na igualdade aqui, ó, vamos pegar isso aqui, ó. Na igualdade, nós temos duas vertentes. Nós temos a igualdade formal e a igualdade chamada de material. Bom, na igualdade formal é aquilo ali que está escrito, certo? Então ali é do jeito que está escrito. Então é uma forma escrita e literal. Beleza? Forma escrita e literal. Agora, na igualdade material, é aquela que busca a isonomia. Busca isonomia. Neto, que diabo é isonomia? Vamos lá. Isonomia, o que é? Tratar. Deixa eu ver se eu estou no meio aqui. Estou no meio, pera, deixa eu sair do meio. Ó, tratar os iguais de forma igual. De forma igual. E os diferentes de forma diferente. De forma diferente. Beleza? Então, ó, na igualdade material, eu vou tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Tá bem? Então, por exemplo, ó, homem e mulher. Bem aqui em cima, ó, bem aqui em cima. Homem e mulher. Vamos lá. O homem se aposenta, certo? É uma regra de aposentadoria. O homem se aposenta com quantos anos? O homem se aposenta, em regra, com 65 anos, mais quanto tempo de contribuição? 20 anos de tempo de contribuição. Beleza? Agora a mulher, 62 anos, mais 15 anos de tempo de contribuição. A pergunta é, tá igual aí para você? Tá igual? A regra tá igual? E aí, tá igual?
Cadê a resposta de vocês aqui no chat? Cadê? Cadê a resposta? Cadê a resposta de vocês aqui no chat? Ó, é porque no YouTube tem um delay, mas aqui não tem não. Ó, o pessoal falando, não tá igual. Não tá igual. Beleza. Ó, não tá igual. Né? Não tá igual. Mas por que que não vai estar igual? É o seguinte, nós temos aqui 65 anos para o homem, 20 anos de tempo de contribuição mulher, 62 e 15 para... Desculpa, e 20 anos de tempo de contribuição para o homem e 62 e 15 para a mulher. Vamos lá. Agora a pergunta que não quer calar. Por que que isso aqui está diferente? Porque é o seguinte, a Constituição Federal foi de 1988. Bom, 1988. Lá em 88 eles viram que a mulher... Olha só como era a rotina. O homem, vamos começar o homem. O homem ia trabalhar, né? Quando ele acordava, já estava tudo pronto, né? Café da manhã, já estava tudo pronto ali. Aí ele comia, saía para trabalho. Beleza. Passava o dia trabalhando, voltava em casa. Chegava em casa, ele pegava, ia jantar, né? E depois ia assistir televisão até a hora de dormir. Beleza. Essa era a rotina do homem. Já a rotina da mulher, primeiro, ela precisava acordar primeiro que o homem. Ela precisava acordar primeiro que o homem. Aí, fazia o café da manhã. Fazia o café da manhã, depois ia acordar os meninos, vestir os meninos para o menino ir para a escola. E aí, depois, se ela trabalhasse fora, né? Ia lá, trabalhava fora, quando chegava em casa, tinha que fazer comida, tinha que botar a janta dos meninos, né? Do marido. Tinha que dar banho nos meninos, tinha que ensinar a tarefa de casa, depois ia arrumar a casa, depois ela ia dormir, né? Então, viram que a mulher ela tinha uma dupla rotina de trabalho, né? Então, ela tanto trabalhava em casa como ela trabalhava fora. Então, o que eles pensaram? Não, vamos diminuir o tempo de aposentadoria da mulher, né? Por quê? Porque a força de trabalho dela, ela não está condizente com a mesma força de trabalho do homem, tá certo? Então a gente tem aí que o homem ele está trabalhando, beleza, mas a mulher ela também está trabalhando. E aí foi passando o tempo, isso foi em 88, aí foi passando o tempo. A mulher ela já garantiu mais direitos, né? Tanto fora como dentro de casa também. Né? Então, por exemplo, hoje aqui em casa, na minha casa, nós dividimos as tarefas. Tá? Minha mulher faz um negócio, eu faço outro. Certo? Então, geralmente é assim, tipo, se eu faço a comida, ela lava a louça. Se eu vou no supermercado, ela lava a roupa. Certo? Então, a gente divide as atividades, tá? Ah, e quando é para arrumar a casa, ou nós dois arrumamos, ou a gente contrata alguém que arrume, tá? Mas geralmente é isso. Tarefas divididas. Então, você está vendo que eu trabalho fora, minha mulher também trabalha fora. Porém, nós dois temos uma rotina agora diferente. E a mulher foi ganhando cada vez mais espaço dentro dessa rotina, né? De dividir mais as tarefas e tal, certo? Então, tem mulher que nem mais faz as tarefas de casa, né? Então, o que foi que aconteceu? Então, a idade que era 60 anos de idade, né, para a pessoa se aposentar, passou a ser o quê? 62. Tá? Então, isso com a emenda constitucional número 103, que foi lá em 2019. Então, era 60 anos de idade, passou para 62. Por quê? Porque isso está reajustando, né? Isso está reajustando. Tem alguns teólogos que dizem até que alguns escritores, né? Nem vou citar teologia aqui, não. Mas tem alguns escritores que eles falam até que isso aí sociólogos, né, teólogos. Tem alguns escritores que dizem que o certo, né, lá na frente, daqui a 10, 15 anos, é se igualar. É que o homem tem a mesma idade de aposentadoria da mulher. Não que do homem vá para menos, mas que da mulher vá para mais. Né? Porque nossa expectativa de vida também está subindo. Né? Então, por exemplo, hoje em dia, né, antigamente, tinha muitos fumantes. Hoje em dia, dificilmente você vê um fumante por aí. Muito difícil você ver um fumante por aí. Um fumante daqueles. Eu não estou falando daquele fumante que quando sai ele acende um cigarro, não estou falando dele. Eu estou falando daquele que está em casa e só de estar em casa ele passa o dia todo fumando. É uma carteira todo santo dia de cigarro.
né? Então, hoje em dia, a gente não vê mais. É muito difícil. E quando vê, é só aquela galera de antigamente, né? Que ainda mantém o mesmo hábito, né? Mas é muito mais difícil a gente ver isso aí hoje em dia. Tá? Tranquilo? Ainda mais gente da nossa idade, né? Ali entre os 25 e os 45 anos, geralmente são pessoas de 60 para lá. Por quê? Porque mantém aqueles hábitos de antigamente. Hoje, a regra é, hoje em dia também a alimentação está melhor, né? Menos agrotóxicos, essas coisas. Hoje também tem uma academia, toda esquina tem uma academia, né? Então perto da minha casa, por exemplo, tem 4 academias. 4, né? E coisa que antigamente não tinha nenhuma. Se eu for pegar 10 anos atrás aí, né? Há 10 anos atrás, não. Há 10 anos, coisa que se eu for pegar 10 anos aí, tinha o quê? Nenhuma. Não tinha academia 10 anos atrás, não tinha academia aqui perto da minha casa. Hoje em dia tem 4, tá bom? Então, nós estamos evoluindo, tá? Nós estamos evoluindo aí e a expectativa de sobrevida do brasileiro tá crescendo, tá certo? Então, ó, hoje, a regra que se aplica à Constituição Federal é essa aqui, ó. A igualdade que material, certo? Por quê? Porque há uma igualdade que busca a isonomia, certo? É o tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferentes para que sim os dois possam se igualar, tá certo? Posso citar aqui, por exemplo, também, não só a aposentadoria, mas lei de cotas, por exemplo, certo? Então, ó, esses direitos, eles se aplicam a quem? A brasileiros. Quando eu falo brasileiro, tanto faz se é nato ou se é naturalizado. Beleza? Tanto faz ele nato ou naturalizado. A estrangeiros residentes no país também, certo? Tem também, pode colocar aí, ó, pode colocar aí, segundo o STF, garantiu esse direito também, vou apagar isso aqui. Ó, garantiu esse direito também aos em trânsito estrangeiros em trânsito no país. O que é um estrangeiro em trânsito? É aquele que está só de passagem, tá certo? É aquele brasileiro que ele está aqui, por exemplo, ele vai para a Argentina. Ele veio da Europa e vai para a Argentina. Você sabe que a Europa, pelo amor de Jesus Cristo, a Europa está aqui. Vou colocar assim. Vou colocar bem aqui. Ó, a Europa está aqui, ó. Né, ó. Aí aqui tem o Brasil, né? E bem aqui, nesse território aqui, está a Argentina, né? Ó. Aqui está o Brasil. Aí o cara saiu daqui, pousou aqui no Brasil e aqui, ó, ele está aí que numa escala, né? Escala. Então, enquanto ele estiver aqui nessa escala aqui no Brasil, ó, ele está sendo assegurado para depois ele ir para o destino dele, que é a Argentina, tá certo? Então, enquanto ele estiver nessa escala aqui, ó, ele está sim assegurado. Se ele passar mal, precisar do SUS, ele vai ter direito? Vai. Por quê? Porque ele está em trânsito no Brasil, certo? Neto, de forma gratuita. Neto, mas eu fui para os Estados Unidos, por exemplo, eu fui para a Europa, eu precisei pagar o seguro-saúde. Aqui não cobra, não. Não cobra. Tá? Algumas seguradoras cobram para hospitais particulares. Mas para a rede pública, para a saúde pública, não precisa. Tá bom? Por exemplo, eu quando fui para o Uruguai, precisei pagar. Foi baratinho, foi coisa assim de... Quanto? Foi R$60. Foi R$60. Já a minha mulher ano passado foi para Portugal. Né? Aí lá em Portugal foi R$500. R$500. Né? E para eles era coisa assim de 200, 300 euros. Uma coisa assim. Tá? Então, diferencia aí de acordo com o valor. Tranquilo? Vamos lá. Direitos individuais e coletivos. Bom, aqui a gente já fala do artigo 5º da Constituição, né? Então aqui a gente fez a abertura, ó, do direito à igualdade e aqui a gente fala sobre o artigo 5º da Constituição. A gente começa com igualdade de gênero, quando ele fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. A gente já viu que isso aqui é uma igualdade o quê? Material. Beleza? Não é formal, é material. Tranquilo? Vamos lá. Proibição de tortura. Ninguém será submetido à tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante.
protegendo a dignidade a integridade física e psicológica. Bom, quando a gente tem aqui essas penas, né, de tortura, por exemplo, quando a gente tem essa parte de tortura aqui, a gente lembra que a tortura ela não é admitida no Brasil em nenhuma hipótese. Neto, mas em estado de guerra você pode matar, existe a pena de morte, mas não existe a pena de tortura, beleza? Tortura é uma coisa desumana. Então, se é desumano, certo? Tem esse tratamento cruel, uma pena cruel, uma pena desumana, certo? Então, não pode ser aplicado no Brasil. Mate, mas não torture. Basicamente é o que a Constituição fala. Ó, se a pessoa fez algo contra você, né, contra a nação, mate essa pessoa, mas não torture não. Né? Tanto é que a morte é por fuzilamento. Para quê? Para ser rápido. Né? Não pode, não, vamos ver aqui como é que a gente vai matar ele. Veneno, porque é para ele ficar se contorcendo assim. Não, a gente pega, bota um peso no pé dele, uma pedra no pé dele e joga ele no mar, para ele afogar e morrer lentamente. Não. Fuzila, certo? Por quê? Porque é rápido. Tranquilo? Então, fuzilamento é a execução que acontece no Brasil, tá certo? Que vai ser somente em estado de guerra declarado. Agora, tortura não se admite em nenhuma hipótese. Neto, mas tu disse que nada na Constituição é absoluto. Bom, ó, vamos jogar com a regra agora, certo? Ó, se perguntarem para você se em alguma hipótese poderá haver tortura, você diga que não. Agora, se cair uma questão dizendo que nada na Constituição é absoluta, tá correto. Neto, mas aí é uma contradição. Meu amigo, pelo amor de Jesus Cristo, não discuta com a banca, não. Porque eu já vi questões e eu, inclusive, Neto, na época que estudava para concurso, já errei questão por causa disso. Né? Porque eu falei assim, porque tinha uma questão que perguntava, na Constituição Federal não há nada absoluto, era algo desse tipo. E eu marquei que estava errado, porque olha o meu pensamento, existe sim algo que é absoluto. Por exemplo, tortura, trabalho forçado, penas cruéis, não pode acontecer. Né? Penas de caráter perpétuo. Né? Então, são coisas que a Constituição diz que não pode acontecer. Então, nem tudo é absoluto. Né? Mas essa questão estava correta. Tá? Então, as únicas exceções são o quê? Trabalho forçado, penas cruéis, tratamento desumano ou degradante e tortura. Beleza? E penas de caráter perpétuo. Também não pode acontecer. Essas aqui, ó, não podem acontecer. Beleza? Vamos anotar. Vou colocar aqui para você. Não podem acontecer. Vamos colocar assim, ó, não, isso é melhor para você, não será admitida. Não será admitido o quê? Tortura, tratamento desumano degradante, desumano ou degradante. Beleza? Tratamento desumano ou degradante. Nós temos trabalho forçado. Deixa eu ver se está na tela. Opa! Trabalho forçado. Desculpa, galera. Quem sabe faz ao vivo. Trabalho forçado, penas cruéis. Eu nem sei se segundo o novo acordo ortográfico. Aqui. E também penas de caráter perpétuo. Penas perpétuas. Beleza? Então aqui, ó, hoje o máximo são 40 anos. Certo? O máximo hoje são 40 anos. Tá certo? É o máximo que uma pessoa pode ficar presa no Brasil. Isso segundo o pacote anticrime. Vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, essas penas que não serão admitidas. Porém,
nós temos aqui, ó, a pena de morte. A morte, ela será admitida. Admitida. Opa. Admitida em casos de guerra declarada. Beleza? Quando tiver um estado de guerra declarada, pode haver pena de morte, sim, beleza? E aí, só lembrando que vai ser por fuzilamento, tá? Mas isso aí é mais difícil a questão perguntar. Tá? Geralmente, questões da área da segurança pública perguntam. Se não é o seu caso, beleza, não precisa decorar isso aí, que é por fuzilamento, tá? Só essa parte aqui da pena de morte que ela será admitida em caso de guerra declarada. Vamos lá, então, vamos voltar aqui. Abolição da escravidão. Bom, a proibição da escravidão em todas as suas formas, incluindo trabalho forçado, ó, como eu falei para vocês aqui, ó, trabalho forçado, é isso? Vamos lá. Trabalho forçado. E condições análogas à escravidão. Bom, isso aqui, ó, quero até levantar um negócio com vocês, que é o seguinte. Teve um local que eu estava assistindo, né, um programa, não me lembro o nome do programa, e quando eles chegaram lá, eles viram o pessoal trabalhando numa plantação. Nessa plantação, eles moravam lá do lado, né, tinha uma casa lá para eles morarem. Perguntaram lá quanto é que eles estavam ganhando, eles disseram que só ganhavam a moradia, né? Então ganhavam a moradia e ganhavam a alimentação, né? Então eles tinham a alimentação deles ali, no local. E todo dia o patrão ia deixar a comida deles lá, né? Comida e água para eles lá. Mas dinheiro eles não ganhavam nada. Era um local que, se você fosse ver, era escravidão. Era escravidão. Por quê? Ó, na época da escravidão, tinha água? Tinha. Porque senão os escravos iam morrer de sede. Tinha comida? Não era a melhor. Era, muitas vezes, o resto do que sobrava lá dos senhores de engenho, né? Mas ainda assim, tinha comida, porque senão os escravos iam morrer. Tá certo? Tinha um local para eles morarem? Tinha, né? As senzalas. Tá certo? Então, você vê que, por mais que você pense assim, mas o patrão estava dando, eles estavam trabalhando em troca da moradia, eles estavam trabalhando em troca, eles não tinham comida, estavam trabalhando em troca de comida, trabalhando em troca de moradia, porque eles estavam sem ter onde morar. Ainda assim se configura trabalho escravo? Sim. É só você fazer essa analogia com o tempo da escravidão. Eles tinham onde morar, eles tinham comida, eles tinham água, escravos. E nesse caso que eu disse para você, dessa fazenda, eles tinham comida, tinham onde morar e tinham água. Cara, qual é a diferença da escravidão para isso aqui? Qual é a diferença? Se eles não ganham remuneração, é o quê? Escravidão. Análogo à escravidão. Um trabalho análogo, ou seja, análogo à escravidão. Beleza? Então tem que ter cuidado com isso. Com o que a gente comenta, por exemplo, na internet. Porque só o que eu vi foi comentário. Né, no YouTube desse programa lá. Só o que tinha era comentário dizendo assim: mas o cara, nem tinha onde morar, esse pessoal aí nem tinha onde morar, e agora que eles têm, eles não querem trabalhar, eles não deveriam ser gratos, tipo, algo do tipo assim, sabe? Deveriam ser gratos pelo que eles têm. Não, cara, não, peraí. Tem uma relação trabalhista ali. Se tem uma relação trabalhista, os caras têm que ser empregados, né? Então eles têm que receber uma remuneração, tá bom? E aí eles podem até não ter casa, mas eles têm um dinheiro para custear uma casa que eles possam viver, certo? Pode não ter comida, mas eles ganham um salário que seja condizente com que eles possam comprar comida, tá certo? Então, o certo seria esse, tá certo? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente comenta aí também na internet, tá?
de saber o que é a analogia à escravidão e o que não é, tá bom? Então a própria Constituição Federal menciona a escravidão, né? E aí, se você for pegar, por exemplo, o artigo 243 da Constituição, depois se na sua prova cair essa parte, certo, de direitos humanos, dê uma olhada no artigo 243, tá? Dê uma olhada no artigo 243. Ele vai falar sobre a propriedade que ela é utilizada para trabalho escravo. Né? O que acontece com a propriedade que ela é usada para trabalho escravo? Ela vai a leilão, aí a gente vai lá na lei de licitações, que é a lei 14.133. Aí a gente tem as regras do leilão para aquela propriedade rural ali que foi apreendida. Né? Então a gente tem aí como formas de estudo essa interdisciplinariedade. Tá? É mais difícil cair essas duas leis, né, aplicadas uma à outra. Mas, se cair, você já está preparado. Tá bom? Então você entende que existe uma proibição do trabalho escravo no Brasil e ela sim é protegida pela própria Constituição Federal, juntamente com a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Tá? Acesso à justiça. A lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, o princípio da inafastabilidade. Bom, se você se sente ameaçado de algo, você sim pode entrar com um pedido judicial aí. Tranquilo? E a gente vai falar mais sobre isso no habeas corpus, tá? Calma. Vamos lá. Crime de racismo. O racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Vamos aqui. Seguinte, ó. Quando a gente fala de racismo, certo? Tá bem aqui, ó. Quando a gente fala de racismo, a gente precisa lembrar dos crimes, tá assim, crimes que são inafiançáveis. Quais são os crimes inafiançáveis? Bom, nós dividimos aqui em dois. Crimes inafiançáveis. Nós temos o ração, certo? Ó, nós temos, vou botar assim, ó, ração. E nós temos o 3TH. Vamos lá. O que é o ração? Ração é racismo. Racismo e a ação de grupos armados. Grupos armados. Beleza? E nós temos aqui o 3TH. O 3TH, primeiro a gente começa com TTT, né? O 3T, TTT, que é tráfico de drogas. Nós temos terrorismo e a tortura. E nós temos os crimes que são considerados hediondos. Beleza? Bom, agora a gente precisa também diferenciar que ambos são inafiançáveis. Mas o que um diferencia do outro? Bom, que existem crimes que são imprescritíveis, certo? E existem crimes que são insuscetíveis de graça e anistia. De graça ou anistia. Beleza? Então vamos lá. Qual a diferença aí? Bom, o racismo, por exemplo, se eu for racista hoje, daqui a 30 anos, certo? Deixa eu ficar menor aqui para vocês. Ficar menor aqui, ó. Pra não precisar sair da tela. A diferença é que daqui a 30 anos, se eu for racista hoje, daqui a 30 anos,
eu ainda posso ser julgado por esse racismo que eu cometi. Isso é imprescrição, beleza? O que é a prescrição? É a perda de direito em razão do tempo. O racismo, ele não prescreve. Se você for racista hoje, daqui a 30 anos, você ainda pode ser julgado. Beleza? Daqui a 40, 50 anos, você ainda pode ser julgado. Porque ele não prescreve. Beleza? Agora é o seguinte, existem os crimes que são insuscetíveis de graça e anistia. Certo? Insuscetíveis de graça e anistia, ou seja, não existe o perdão. Tá bem? Então, eles até podem prescrever. Por exemplo, o tráfico de drogas. Né? Ele tem um tempo na lei lá de drogas da prescrição dele. Certo? Terrorismo, tráfico, crimes hediondos, eles prescrevem. Mas uma vez que as pessoas estão respondendo por esse crime, eles não admitem o perdão. Certo? Eles não admitem o perdão nem do presidente da República. Nem do presidente da República. Beleza? Então, ó, muito tem se discutido sobre a anistia, né? Ultimamente a anistia, né? Então, na anistia aqui, certo? Se tivesse sido cometido algum desses crimes, ó, tráfico de drogas, terrorismo, tortura ou hediondos, nem era para entrar em pauta a anistia, né? Nem seria pauta a anistia. Mas como não foi um desses crimes aqui, foi outro tipo de crime, então aqui, né? Então a anistia ela pode ser pedida, beleza? Então, se fosse nesses casos aqui, ó, nem seria cogitado uma anistia. Por quê? Porque aí independe do presidente, independe do Congresso, independe independe do Poder Judiciário, não tem anistia. Beleza? Tranquilão? Então vamos lá. Voltando aqui. Integridade dos presos. Bom, nesses três próximos aqui, ó, a gente fala sobre os direitos do preso, tá? Então, o preso, Então, a pessoa, quando vai presa, né? Então, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter assegurado a sua integridade. Integridade é física e moral, tá? Então, por exemplo, eu não posso, uma pessoa tá lá algemada, eu não posso pegar e dar um murro na cara da pessoa, né? Para deixar o olho do sujeito lá roxo. Não posso. Neto, mas tu disse que, em outra aula, tu disse que a polícia pode usar a força. Pode. Forças de segurança podem sim usar a força. Desde que essa força seja moderada, desde que essa força seja proporcional, desde que essa força não seja de forma indiscriminada, certo? Pode usar a força. E aí, vamos colocar assim, ó, o cara tá lá algemado, aí falou da minha mãe. Só porque ele falou da minha mãe, eu tenho que meter a porrada nele? Não. Entendeu? Não tenho que bater no cara. Deixa ele falar. Entra no ouvido e sai no outro. Beleza? Entra no ouvido e sai no outro. Ah, tua mãe é quenga, tua mãe é isso, tua mãe é aquilo. Meu amigo, deixa ele falar. Não tem problema não. Deixa ele falar. Não tem problema não. Certo? Agora, a partir do momento que ele se recusou, por exemplo, ele não está algemado, aí ele partiu para cima da gente, aí não, vamos usar a força, tá bem? Eu vou dar um murro nele para tentar neutralizar, ele não caiu, beleza. Tenta usar o quê? Tenta usar alguma arma de choque, se eu não tiver, usa aquele spray. O cara tá armado também com uma faca ou armado com arma de fogo, o que é que eu faço? Puxa a minha arma de fogo também, e aí troca tiro com ele, beleza? Mas a força ela tem que ser moderada. O cara tá sem nada na mão, eu vou usar minha arma para quê? Não precisa, tá? Tenta usar qualquer objeto ali que eu tenho de uma forma não letal, tá bom? Pega ali um spray de pimenta, um spray de gengibre, que esse é pesado. Então, pega aquele spray de gengibre, pega o lacrimogênio, por exemplo. Né? Então, é certo que as forças de segurança têm que ter, né, esse instrumento de menor potencial ofensivo também. Bom, maternidade no cárcere. Bom, as presidiárias elas têm direito, sim, a permanecer com os seus filhos, mas durante o período de amamentação. Neto, quanto dura esse período de amamentação? A lei não fala, tá? Então, a lei não fala. Enquanto o menino precisar ser amamentado, ela sim vai ter direito a ficar junto com o filho dela, tá certo? Então, uma presa, né, ela vai ter direito a ficar ali com o filho dela, tá bom? Então, enquanto ela estiver amamentando, não existe um período. A lei não fala sobre período. Não fala sobre um tempo exato, 5, 6, 7, 1 ano, não fala. A lei não fala. Enquanto ela estiver amamentando e o menino precisar
da amamentação, ela vai sim ter acesso ao filho dela, ficar com o filho dela ali. Tranquilo? Outra coisa, eu não coloquei aqui, né? Eu não coloquei aqui. Mas também, coloca aí junto, ó, a prisão em local diferente, de acordo com o sexo. Beleza? De acordo com o sexo. Beleza? Então, por exemplo, homem fica preso com homem, mulher fica preso com mulher. Pronto, é isso. Não mistura, não. Certo? Então, tem prisão masculina, tem prisão feminina. Outra coisa também, prisão também ela pode ser diferenciada de acordo com o grau de periculosidade. Prisão de segurança mínima, prisão de segurança média, prisão de segurança máxima. Beleza? Pode sim diferenciar os tipos de prisão, tá? E aí a gente diferencia também prisões em regime fechado, aberto, semiaberto, né? Então pode sim acontecer, tranquilo? Então isso tudo para dar ali aquele ar de segurança e também de que eu não estou apenas punindo a pessoa, né? Que eu não estou apenas punindo o preso, de que eu estou tentando ressocializá-lo, tá bom? Então tem que ter isso aí também. Habeas corpus. Habeas corpus é uma garantia também para garantir o quê? A liberdade de locomoção, beleza? E aí ele só vai servir contra ilegalidades ou abuso de poder, tá certo? Então, quando a gente fala de habeas corpus aqui, é um remédio constitucional da via judicial, beleza? E esse remédio ele serve para proteger a liberdade de locomoção, beleza? E a liberdade de locomoção é o direito de ir, de vir ou de permanecer no local. Permanecer no local, beleza? E aí vale a pena, tá? Se você já é nosso aluno lá do DCZ, vale a pena você dar uma olhada na parte teórica, tá? Vale a pena você dar uma olhada nas aulas que falam sobre remédios constitucionais, tá certo? Então tem aulas que vão falar só sobre remédios constitucionais. E você vai lá, assiste, porque tem toda a descrição lá para você do que é um habeas corpus, um mandado de segurança, um mandado de junção, uma ação popular, beleza? Todos esses remédios constitucionais estarão lá na aula, beleza? Você que ainda não é nosso aluno, você está desperdiçando sua vida. Com apenas R$ 15 por mês, você pode sim se tornar nosso aluno, tá certo? Você vai lá, tem um link aqui na descrição desse vídeo e nos comentários desse vídeo tem também. Você vai lá e você acessa a página, tudo isso. Você acessa o nosso curso por apenas R$ 15 por mês, beleza? R$ 15 por mês para garantir a tua aprovação. Isso aqui lá é nada, mancho. R$ 15 por mês, tá? E garante logo, por quê? Porque esse preço aqui vai atualizar, tá? Ele não vai ficar por muito tempo. Porque quando eu lancei por R$ 15, não tinha muita coisa no curso, tá? Não tinha muita coisa no curso. Hoje em dia, cara, eu já estou colocando, ó, só para você ter ideia, já estou colocando. Tem as aulas, né? Todas em vídeo, tem os materiais em PDF, tem questões, tem simulados, tem lives que são exclusivas para quem está lá, né, no curso. Tem também resolução dos simulados em vídeo, a resolução do simulado é em vídeo. Aí nós temos também um tópico, né, uma parte, um módulo de informática do zero. Então, cara, o curso tá completíssimo para você que quer realmente ser aprovado, que quer aprender direito constitucional e passar na tua próxima prova. Tá? Então, tu pode ignorar tudo isso que eu falei, não tem problema. Mas quando você vê todos os seus amigos lá passando, e aí, vindo até mim, dar o depoimento, como nós temos vários depoimentos a gente tem aqui de alunos que foram alunos do DCZ
e foram aprovados. Aí você vê o seu amigo dando depoimento para a gente enquanto você está aí. Né? Você vê que o cara participava do mesmo grupo que você, está ali dando depoimento, e você, pô, velho, eu fiz o mesmo concurso que ele, mas ele passou e eu não. Então tem isso aí também, de você olhar, né, e, pô, se eu tivesse feito o que o Neto falou, né, eu já passei em 5 concursos, cara, eu sei como é o jogo aqui, eu sei como é esse jogo aqui, eu sei como é que funciona, cada questãozinha importa. Você pode pensar assim, ah não, mas no meu concurso só cai 2, 3 questões de direito constitucional, meu amigo, são 2 questões importantes, cai uma questão de direito constitucional, é uma questão importante, né? Então, se é uma prova grande, por exemplo, 120 questões, eu não falava nada não. Né? Por quê? Porque aí tu podia recuperar nas outras. Mas geralmente prova de concurso são no máximo 60 questões. Né? Então, tem uma prova ali que são 40 questões, por exemplo. Tu vai negligenciar 3? Tu vai negligenciar 2? Não, cara. Pelo amor de Deus, faz isso não. Faz isso com a tua vida, não. Tá? Então, se tem uma prova que são 120 questões, eu não falo nada não. Porque dá para tu recuperar nas outras. Mas uma prova de 40 questões, tu vai negligenciar 3? Pelo amor de Deus, é muita coisa. Mano. Vamos lá, vamos continuar. Então, ó, se você for aluno do DCZ, dá uma olhada nessa parte aqui de remédios constitucionais, que está lá, o habeas corpus. Tranquilo? Então, aqui, ó, o remédio constitucional habeas corpus, ele serve para garantir a liberdade de locomoção. Certo? Essa liberdade de locomoção é o direito de ir, vir e permanecer. Lembra que o direito de locomoção, que o habeas corpus, ele pode ser impetrado tanto por pessoa física como também por pessoa jurídica. Mas ele só pode ser o paciente do habeas corpus se for pessoa física. Beleza? A parte agente pode ser uma parte física ou jurídica, uma pessoa física ou jurídica. Mas a parte paciente, ou seja, quem vai se beneficiar do habeas corpus, será sempre uma pessoa física. Lembra também que existem características para que o habeas corpus, né, existem alguns critérios para que o habeas corpus ele seja aceito. Quais? Nós temos o primeiro, que vai ser o habeas corpus, ele admite uma forma livre, ou seja, eu posso fazê-lo em uma folha de papel, uma folha de papel A4, uma folha de caderno, uma tampa de quentinha, um lençol, papel higiênico, desde que não esteja usado, né? Então, ó, posso fazer em qualquer forma, certo? Pode fazer de lápis, pode fazer de caneta, pode fazer com sangue, desde que seja o seu sangue, né? Não vai pegar o sangue do inimigo para fazer, tô brincando. Ó, então, ó, pode fazer com qualquer forma, tá? Mas precisa ser em língua portuguesa, precisa ser em português, obrigatoriamente, e não pode ter o quê? Apócrifo, ou seja, tem que ter o quê? Assinatura, beleza? Tem que ter uma assinatura, tranquilo? Então, não pode ser apócrifo. Ficou claro? Então, nós temos aqui os requisitos para habeas corpus acontecer, beleza? Vamos lá, direitos sociais e outros direitos humanos. Bom, os direitos sociais vão estar lá no artigo 6º da Constituição Federal. No artigo 6º, ele vai falar sobre educação, saúde, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, tá? Então, os direitos sociais, eles garantem, sim, direitos humanos. Por quê? Porque eles garantem o básico. Eles garantem o básico para os cidadãos. Beleza? Ele garante o básico, pelo menos. O chamado de mínimo existencial. Beleza? Vamos lá. Objetivos da Objetivos da República. Vamos lá. Nós temos no artigo 3º quais são os objetivos. Um deles vai ser construir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Cuidado, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Erradicar a pobreza e reduzir o quê? As desigualdades. O que é que as questões gostam de fazer? Gostam de fazer assim, ó. Eu vou reduzir a pobreza e erradicar as desigualdades. Certo ou errado? É errado. Eu erradico a pobreza e reduzo a desigualdade. Beleza? Então, cuidado para não trocar. A erradicação é da pobreza.
e redução das desigualdades. Beleza? Relações internacionais, a prevalência dos direitos humanos. Então, quando a gente desenhou a pirâmide de Kelsen lá, ó, a gente colocou a Constituição Federal, mais as emendas constitucionais, mais os tratados internacionais de direitos humanos, por exemplo, certo? Como uns tratados, umas relações internacionais que o Brasil tem e assume através desses tratados aqui que ele assina. Beleza? Show? Então, deixa eu sair do meio aqui que eu desenhei. Então, ó, nós temos aqui a Constituição Federal, as emendas constitucionais e os tratados internacionais como a prevalência dos direitos humanos. Certo? Aqui, se você quiser, dá para tirar um print, tá? Dá para tirar um print aí. Oi? Beleza? Qualquer coisa, entra lá no nosso grupo, tá? Ó, eu vou deixar o link na descrição, se você está assistindo esse vídeo depois, certo? Ó, eu vou deixar o link na descrição e meu Instagram também, ó, netooliveira.prof. Beleza? Meu Instagram aqui para você me acompanhar lá no Instagram. Você que está assistindo depois aí e não me acompanha ainda, vai lá no meu Instagram, me segue, porque tem dicas de concurso público muito boas lá para quem quer ser realmente aprovado em concurso público. Se você é só um aventureiro, não vá não, tá? Então eu sou bem claro. Talvez algumas das minhas respostas te façam pensar assim: ai, esse cara é muito incisivo. Esse cara, ele se acha, ele se amostra demais. Não, cara, não. Né? Eu só não gosto de aventureiros, tá? Então, quem tá comigo, tá comigo. Né? Quer estudar? Beleza. Eu te abraço, tu vira meu filho. Né? Eu tô aqui, a gente vira família. Vira família. Eu, você, nossos alunos, viramos família, tá? Mas, cara, precisa querer estudar também. Não precisa nem comprar o curso, não precisa nem comprar meu curso. Né? Tô com uma dúvida, sou aluno aqui de outro curso, mas eu tô com uma dúvida em tal coisa. Me ajuda? Te ajudo. Se você estiver querendo estudar, eu te ajudo. Tá? Eu não vou te ajudar se você não quer estudar. É porque, Neto, é porque assim, minha rotina ela tá tão difícil. Ai, me dá uma dica de algo que eu possa fazer para... Não, a tua rotina tá difícil para você e para o seu concorrente, tá? Eu não vou ficar... eu também não vou ficar naquela de tentando te motivar a estudar, não, cara. Não. Eu posso até motivar você a continuar estudando, mas te motivar a começar a estudar... Né? Tem um cara aqui... Maria, eu fui para bloquear esse cara. Por quê? Porque toda vez que ele vinha falar comigo era com problema. Toda vida era um problema. Ah, é porque eu tô doente com não sei o que, não sei o que. Eu, pô, quando recuperar, tu volta a estudar. Ah, recuperou, passou um mês ali, recuperou. Ah, mas é porque minha mãe, não sei o que. Ah, mas é porque eu saí do trabalho e, porra, saiu do trabalho há mais tempo para estudar. Ah, é porque eu tô procurando emprego, não sei o que. Pelo amor de Deus. Reserva um tempo para procurar emprego, outro tempo para estudar. Não tem nada do que você possa me falar que vai me fazer chorar com a sua história. Nada. Tudo que você falar para mim, eu vou olhar e vou dizer, tá certo, é isso aí. Continue, tá? Então, ó, vamos lá. Continuando aqui, a importância da Constituição Federal. Bom, nós temos a redemocratização, como eu disse, a gente veio de um período militar, né? Ó, direitos humanos após o período militar, né? Como eu já havia mencionado lá no início da aula, então vai fazer a recapitulação aqui, porque a gente já falou sobre isso aqui tudo. Amplia significativamente a proteção contra discriminações e violações de direitos fundamentais e a participação do cidadão, no caso, estimula a participação popular nas políticas democráticas. Beleza? E com isso, a gente tem aqui a conclusão que os direitos humanos como pilar da democracia, a dignidade humana, né, como a gente fala que é um valor fonte, cidadania plena, defender esses direitos é essencial à garantia dos direitos, né, e o compromisso nacional e permanente. Beleza? Então, meu povo, olha, aqui você já tem o direcionamento que você precisa, tá? Então, a gente está com 1h10 de aula, certo? 1h10 de aula. E eu vou, sim, bater na tecla
de que você precisa ter um direcionamento bom para que você consiga acertar questões na hora da tua prova. Essa aula ela foi de teoria, a próxima aula será de questões. Na terça passada a gente fez algumas questões, na próxima terça a gente vai fazer questões, certo? E aí eu vou tentar ficar nessa, teoria, questões, certo? Então, toda terça a gente vai ter, eu vou procurar, né? Toda terça a gente tem a aula, por mais que eu não consiga dar uma live, mas eu vou disponibilizar alguma aula para vocês na terça-feira, tá? Então, na terça-feira, por mais que não tenha aula, por mais que não tenha live, mas vai ter aula de teoria, algumas aulas de questões, tá certo? Então, a gente vai aqui construir um ambiente legal de estudos para você. Mas eu preciso do seu comprometimento, tá? Eu preciso do seu comprometimento com os nossos estudos, tá? Porque não é só você. Eu também quero que você passe. Eu quero que você venha para mim e fale, Neto, passei, fui teu aluno, fui tua aluna, passei no concurso de Beberibe, passei no concurso do Eusébio, passei no concurso da Prefeitura de Fortaleza, passei no concurso de professor, de guarda municipal, de polícia, passei no concurso, enfim, passe no seu concurso. Eu quero que você faça isso. E isso é a palavra de alguém que também já foi aprovado, de alguém que está aqui querendo a sua aprovação. Eu tinha o meu objetivo quando eu era concurseiro. Eu tinha o meu objetivo de passar no concurso. E aí, uma vez que eu consegui passar no concurso, o meu objetivo agora é o quê? Fazer com que você também seja aprovado. Tá? E aí a gente continua estabelecendo esse legado. Por quê? Porque a tua aprovação é a minha aprovação. Eu vibro junto com você. Quando você é aprovado, dá a entender que eu fiz um trabalho certo. Dá a entender que o meu trabalho ele está recompensando. Tá? Então é isso que eu quero para você. E caso você queira participar do DCZ, bom, nós temos um curso voltado para o direito constitucional, certo? Apenas do direito constitucional, onde a gente tem, lá, só no curso, certo? Nós temos aulas gravadas, nós temos lives exclusivas para quem é assinante, nós temos simulado mais resolução, a resolução do simulado, tá? Nós temos também, fora isso aqui, nós temos material de questões, certo? Nós temos questões em vídeo também, certo? Nós temos questões e a resolução. Certo? Fora isso, nós temos o quê? Nós temos um material de apoio, um PDF lá preparado, pronto de concurso público. Nós temos como bônus um curso completo de informática do zero. Beleza? Um curso completo de informática do zero. E, cara, tudo isso aqui facilmente dava para vender por uns R$500, 600, 700 reais. Mas, cara, para você vai ser por apenas 12 vezes R$15,90. Apenas R$15,90. Se você disser que você não tem R$15,90 por mês para garantir a tua aprovação, para garantir o teu futuro, para melhorar a tua vida e da tua família, é porque você não está levando o seu concurso a sério. Infelizmente é isso. É um investimento no teu futuro. Certo? Então você precisa entender que aqui é um planejamento de vida. Tá? Então, fora isso, essas aulas exclusivas, simulados, questões, um material de apoio, um bônus de um curso de informática do zero, nós temos também um módulo lá que a gente ensina a planejar o seu dia. Tá? Você vai aprender como você vai estudar, por mais que você não saiba estudar na sua vida. Cara, não sei o que é estudar para concurso. Pois bem,
Pois a gente vai pegar na sua mão e vai fazer você ser aprovado em concurso público a partir de hoje. Mas para isso, eu preciso do seu comprometimento também, beleza? O link está aqui no chat ou então na descrição desse vídeo. Vai na descrição desse vídeo ou no link que está aqui fixado e aproveita, porque essa promoção porque esse preço vai ficar por pouquíssimo tempo. Como eu disse, ele não era executado, ele não era feito, e aí eu só fiz porque era o preço de lançamento. O preço de lançamento eu estendi até agora. Eu não sei quanto tempo eu vou manter esse valor, beleza? Então é isso, meu povo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua presença. Fique com Deus e tchau, tchau.